Olá, espero que esteja bem. Esse primeiro recado é só para deixar claro para todos e todas que estão nos assistindo que as aulas aqui presentes são dos nossos cursos do IFMG Campus Avançado Piuí. Qualquer uso indevido da imagem pode ser alvo de questionamento judicial. Então, dessa forma, assista, não tem problema algum em assistir, em aprender e compartilhar o conhecimento, mas nada de utilização das imagens sem autorização prévia dos responsáveis, seja o professor, seja o Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Avançado Piuí. Beleza? A gente se vê ao longo desse curso e espero que seja proveitoso para todo mundo. Olá, espero que esteja bem. Dando continuidade ao nosso curso, especialmente de revisão nesse momento de aula remota, nós vamos agora para o segundo reino, lembrando que os vírus não fazem parte de nenhum reino dos seres vivos. Então nós vamos para o reino protista, para falar um pouco sobre ele. Então nós vamos falar sobre o fato de serem organismos celulares, serem eucariontes, heterótrofos de gestão intracelular, alguns de vida livre, outros são parasitas, e lembrar que tem características semelhantes a animais, como locomoção, gestão de alimentos e ausência de parede celular rígida. Entretanto, claro, não são animais. Beleza? Então vamos falar um pouco do reino protista na nossa revisão da aula de hoje. Então, os representantes então dos protistas, a gente tem protozoários, né, ameba, paramécia, giardia, que causa a doença, né? É um dos exemplos que a gente tem. E algumas algas celulares, como as euglenophícias, pirrofícias e crisofícias. Nós vamos falar um pouco brevemente também sobre essas algas unicelulares. É importante deixar claro, e muita gente confunde, alga com planta aquática. Alga é do grupo dos protistas. Plantas aquáticas são do grupo das plantas, são coisas diferentes, certo? Então, durante muito tempo, as algas fizeram parte do grupo das plantas. Hoje, as algas fazem parte do grupo dos protistas. É importante a gente ficar atento a isso, beleza? Então, vamos lá. Dando continuidade, a gente tem a classificação dos protozoários, né? Eles podem ser fixos ou então eles podem se deslocar. E aí você tem cílios, que são aqueles pelinhos em volta da organela, os flagelos, que são rabinhos, né, similares ao rabinho do espermatozoide, uma célula que possui um rabinho, né, e os pseudópodes, que são os falsos pés que a gente viu no primeiro ano como que funcionam. Então, de acordo com a presença ou não dessas organelas, a gente vai ter a classificação dos protozoários. Então, a gente vai ter as seguintes classificações. Por exemplo, risópodes ou sarcodíneos são aqueles que se locomovem através de pseudópodes. Então, o primeiro grupo classificado de protozoários que a gente vai ter são esses risópodes, ok? Então, são os pseudópodes, que são os falsos pés, que é quando a estrutura celular, né, a ameba, por exemplo, ela cria uma estrutura que manda para frente e puxa o próprio corpo. Algumas andam, inclusive, dando cambalhota. Outro tipo são os flagelados ou mastigóforos, que são aqueles que se locomovem através de flagelo. O flagelo fica batendo o rabinho lá e ele se locomove nadando na estrutura. O terceiro tipo que nós temos são os ciliados, que são os que se locomovem através de cílios. Muitos, inclusive, se locomovem rodando através do movimento desses cílios. Então, é importante a gente ficar atento que todas essas são formas de classificação dos protozoários, além dos esporozoários, que em geral são os parasitas. A maior parte dos protistas que são parasitas são do grupo dos esporozoários, porque eles não se locomovem, ok? Importante a gente ter atenção aí, quando a gente fala dos protozoários, a esses 4 grupos. Então vamos lá, vamos ver melhor. Então a gente tem aqui a classificação, né? Aqui os sarcodíneos ou risópodes, né? Que nós falamos, sua locomoção se dá por falsos pés, os pseudópodes aqui, dessa ameba. Então, a nutrição deles, como que eles se alimentam? Fagocitose, então eles englobam a estrutura alimentar, levam para dentro deles para depois sofrer a digestão nos lisossomos, né? Sua digestão, portanto, é intracelular, porque essa digestão vai se dar com os lisossomos quando a estrutura alimentar estiver aqui dentro do citoplasma, né? São de vida livre e aquáticos, né? Os que são de vida livre, e alguns são parasitas, né? Então, a gente tem como, por exemplo, a entamoeba histolítica. É um caso clássico que a gente tem de uma ameba que causa desarranjo intestinal. Tem vacúolos contráteis, né, ou pulsáteis para controle osmótico. Isso aqui é muito importante.
Então eles vão fazer o controle, nós estudamos a osmose ano passado no primeiro ano, então para garantir a osmorregulação e não ter risco nem de faltar estrutura líquida dentro do organismo e nem correr o risco de explodir, você tem uma estrutura então que são esses vacúolos aqui que fazem a contração e fazem a expulsão de líquidos para garantir a osmorregulação das amebas. Então é muito importante isso aqui, é uma estrutura que os sarcodíneos possuem que a gente tem que lembrar que são esses vacúolos contráteis. A reprodução é assexuada por divisão binária, então ela se divide, uma dá origem a duas, duas a quatro, etc e tal, como a gente já viu no processo de divisão celular ano passado. Então a divisão celular das amebas é muito tranquilo. O nome genérico, né, eu mesmo uso para os sarcodíneos ou rizópodes, são as amebas, né? Tendo o exemplo clássico, a ameba de vida livre e algumas que podem causar doenças na gente. Então a ameba, de forma geral, é um organismo unicelular muito tranquilo, que não causa problemas, com exceção dessas que podem nos causar algumas doenças. Tá? Quando a gente fala de sarcodíneos, a gente tem que ter muita atenção aqui, ó, vacúolo contrátil, pseudópode, e lembrar que a digestão é intracelular por fagocitose, beleza? Então, seguindo, nós temos aí esses movimentos dos pseudópodes, né? Então aqui a gente consegue ver a ameba englobando aqui um alimento, olha que legal. Então ela chega, consegue, literalmente engloba o alimento, né? Vamos chamar de alimento, essa estrutura aqui, e aí forma um vacúolo aqui dentro com essa estrutura, que aí os lisossomos tratam de fazer a digestão celular da maneira que a gente estudou ano passado, ok? Bom, agora nós vamos falar dos flagelados ou mastigóforos. Sua locomoção é por flagelos, né? Então tem o rabinho clássico do flagelo aqui presente. A gente tem também, são mutualísticos ou parasitas, alguns podem viver em conjunto com outros seres vivos e alguns podem nos causar doenças, né? Doenças graves, né? Os protistas podem nos causar algumas doenças complicadas, nós vamos ver alguns exemplos. A digestão é intracelular novamente, então o alimento ele é trazido para dentro do citoplasma e lá dentro os lisossomos fazem essa digestão celular, né? Então, mais uma vez, a gente tem digestão intracelular. A reprodução também é assexuada por divisão binária, então se divide em dois, né? Daquela maneira que a gente já estudou, já conhece quando a gente estudou os processos de divisão celular lá do primeiro ano. E o exemplo clássico, né, é que a gente tem esse daqui, ó, esse aqui é o Trypanosoma cruzi, o que causa a doença de Chagas, né? A gente tem também a giardia, né, é outro exemplo, e a leishmania brasiliensis, que é a que causa a leishmaniose. Então, doença de Chagas, leishmaniose, são algumas das doenças causadas por protistas flagelados, tá claro? Então, atenção aí quando a gente fala da classificação desses protistas e comentando sobre cada uma dessas doenças. Giardíase também é uma outra doença que pode ser causada por protistas, mas não tão grave quanto a Trypanosoma e leishmaniose. Ok? Aqui alguns exemplos deles, ó. O triconinfa, que esse aqui é um caso mutualístico, o espirotriconinfa, aqui o tricomonas, aqui a giardia. Parece dois olhos, né? Isso aqui, né? É bem curioso, com alguns flagelos. Essa aqui é que nos causa problemas graves do intestino. Então, nós temos também os ciliados. Os ciliados, então, eles têm um sulco oral, que nós vamos ver. Sua digestão, mais uma vez, é intracelular. Então, o alimento ele entra dentro lá para poder ser degradado pelos lisossomos. E ele possui dois núcleos, um macronúcleo e um micronúcleo. Possuem também vacúolos pulsáteis, né, ou contráteis, como a gente já viu no caso das amebas, e tem um citoprócto para excreção. Alguns podem ser parasitas, a maior parte de vida livre, e alguns são mutualísticos. Então veja que quando a gente fala dos protistas, muitos deles têm vida livre e não causam muito problema. Eles acabam ficando famosos pela minoria dos protistas que nos causam doenças. Então a gente não pode achar que a grande parte dos protistas causam doença. Pelo contrário, a maior parte tem vida livre e tranquila, mas alguns podem nos causar doenças, né? A reprodução também é por divisão binária, mas pode ter reprodução sexuada por conjugação. A gente viu lá na videoaula dos moneras como que se dá uma reprodução sexuada por conjugação. Sua locomoção, claro, pelos cílios rodando. A gente tem o paramécio, né,
que é um exemplo clássico de vida livre, né? E são os protistas mais complexos, igual a gente está vendo aqui, né? Porque eles têm uma excreção, tem a presença do citoprócto, isso aqui é uma situação curiosa, então ao longo da evolução os ciliados são mais evoluídos que os outros grupos que a gente já viu, né? De protistas. Então a presença do citoprócto é muito importante, né? A presença de dois núcleos, macro e micronúcleo, e uma reprodução sexuada por conjugação. Então tudo isso aqui mostra como os ciliados são mais evoluídos geneticamente, né, ao longo do período geológico, histórico e biológico, se comparado aos outros grupos que a gente já viu aqui. Então aqui o exemplo de ciliado. Então vamos lá, aqui o desenho, aqui a figura, né, em 50 micrômetros. Então aqui os cílios, né, esses pelinhos em volta dele todo, o vacúolo digestivo, onde ele faz a digestão, o sulco oral, então aqui tem tipo uma boquinha, né, por onde entra o alimento, né, tem o sulco oral, uma citofaringe por onde o alimento passa, e tem a presença do macro e do micronúcleo, além do vacúolo contrátil que a gente já explicou, e o local da exocitose, né, onde ele expulsa o que não precisa, que é o citoprócto. Então aqui a gente está vendo um caso clássico, né, de um paramécio, né, que é um exemplo de ciliado, que dentro do grupo dos protistas é um dos mais evoluídos, beleza? Então atenção nessas estruturas, não esqueça quando a gente fala aqui dos protistas, o macro e micronúcleo, citoprócto, reprodução assexuada e sexuada. Essas perguntas tem que ficar atento quando a gente caracteriza os ciliados, hein? Atenção nisso daí. Então vamos lá. Além dele, a gente tem os esporozoários. Então, nesse grupo tem os protistas que não se locomovem. Então, todos os protistas que não têm nenhum tipo de locomoção, galera, fica no grupo dos esporozoários. Todos são parasitas. Então, aqui é o grupo dos parasitas. Então, além dos outros que a gente viu que podem causar algumas doenças, como, por exemplo, a gente viu na entamoeba histolítica, que pode nos causar problemas intestinais. A gente viu lá o caso do Leishmania brasiliensis, que causa leishmaniose. A gente tem o caso aqui também, agora, dos esporozoários, em que todo mundo é parasita. Então não tem aquela divisão que a gente viu, né? É muito interessante também que eles têm o nome de apicomplexos. Isso vem de uma parte que ele tem que ter uma perfuração da membrana celular porque ele vai perfurar a membrana celular das futuras células hospedeiras. Eu até me embolei para explicar aqui. Então, você tem esse organismo apicomplexo e ele perfura, ele tem uma estrutura para perfurar a membrana da célula hospedeira para onde ele vai entrar para sobreviver. Então, ele entra dentro do outro ser vivo para ele conseguir dar origem à sua vida, né? Então, para ele conseguir sobreviver. E aí você tem os mais comuns, né? O plasmodium, que causa malária, e o toxoplasma, né? Que causa toxoplasmose, que é transmitida pelos gatos, né? De maneira indireta. Não é você ter um gato e tem toxoplasmose, apesar que muitas vezes acaba tendo, ok? Mas vamos falar um pouco sobre isso com calma. Bom, os esporozoários, então, caracterizando-os a eles aqui. Deixa eu voltar que passei muito rápido. Então aqui um exemplo que ficou ruim, né? Ficou grande, mas ficou ruim. Aqui o exemplo clássico de esporozoário, né? É importante lembrar que ele tem algumas estruturas que parecem um pouco como monera, mas não tem nada a ver. Lembrando que o primeiro grande fator é o fato de não ser procarionte. Bom, reprodução. É assexuada por divisão binária, que a gente já conhece, já cansou de ver, e ocorre nas amebas, no tripanossoma, igual o tripanossoma cruzi, que causa doença de Chagas, né? E a gente tem a sexuada por conjugação, que o paramécio possui, né? O grupo dos paramécios possui esse tipo de reprodução. Então é importante a gente ficar atento para a gente ver que tem os dois tipos de reprodução. A reprodução do paramécio, vamos ver como isso se dá no paramécio. O paramécio então está lá vivinho, está tranquilo na vida dele e tem o processo da conjugação. Então dois indivíduos de sexo diferente vai se aproximar e vai estabelecer uma ponte citoplasmática. E aí vai acontecer a troca de micronúcleos. Eles já haviam duplicado esses micronúcleos primeiro, e aí esse micronúcleo que está duplicado, um manda para o outro. Na hora que um manda para o outro, você tem então a troca então, desses conjugantes. Tem a troca, aí eles vão se separar, né? E aí em cada um desses indivíduos, os dois micronúcleos que estão, o original e o que chegou, vão se fundir, formam um micronúcleo único. Então,
Quando se divide, faz essa conjugação, e aí eles vão se dividir, no fim do processo, então cada conjugante dá origem a 4 novos paramécios. E como eles fazem a mistura genética, né, juntando lá então os 2 micronúcleos se transformam em um para depois ser dividido, você tem então uma reprodução que vai ser considerada sexuada porque ela tem mudança no complexo genético, né? Então o material genético ele se reproduz de maneira diferente. Então é importante ficar atento a isso. Então ele não vai ficar original, igual, todo mundo igual no caso da reprodução assexuada. Então ele vai ter troca de micronúcleos, esses micronúcleos ao chegarem se fundem com o micronúcleo original que já havia sido duplicado, e aí sim acontece a divisão celular, dando origem a novos paramécios com material genético diferente dos paramécios pais. Tá? É assim que se dá a reprodução sexuada nos paramécios, que é um grupo, claro, de protistas. Então, atenção a isso. Beleza? Ainda falando dos paramécios, aqui a gente consegue ver uma imagenzinha aqui. Meu nariz está coçando bastante aqui. Então, a gente tem o macronúcleo e o micronúcleo. Os micronúcleos aqui. Então, 2 paramécios se unem, né? E aí os micronúcleos vão sofrer meiose. Meiose, não é mitose que vai acontecer no micronúcleo, não. Então, acontece então, a degeneração do macronúcleo em 3 micronúcleos. O micronúcleo restante dividiu por mitose. Então, tem 3. Aí acontece a transferência do núcleo menor e fusão com o original. Então, cada um faz a troca e o que chegou se fundiu. Na hora que se fundiu, separou dos parceiros. Aí tem 3 divisões mitóticas seguidas, resultando em 8 núcleos. Olha que doideira que vai ter. Então, 3 degeneram e 4 vão originar macronúcleos, com um se dividindo mitoticamente. Então a divisão do paramécio gera uma nova divisão mitótica dos micronúcleos. E aí, cada divisão do paramécio gera 4 descendentes. Mais uma vez, para ficar claro para todo mundo. Então chegou o macronúcleo, micronúcleo, está lá vivinho na dele, 2 paramécios se unem. Seus micronúcleos sofrem meiose. Então sofre meiose na hora que se uniu. Sofreu meiose. Degenerou o macronúcleo em 3. O macronúcleo, 3 micronúcleos. Micronúcleo restante se divide por mitose. Tá? Então aí o que sobrou divide por mitose. Chegou, um manda o material para o outro, e aí o núcleo menor que estava lá se funde com o que chegou, formando um micronúcleo original novo, diferente. Separam. Na hora que separou, 3 divisões mitóticas. Resulta 8 núcleos. Com 8 núcleos, 3 núcleos vão embora, degeneram. E 4 originam macronúcleos. Um se divide mitoticamente. Então, 4 originam macronúcleo, um se divide mitoticamente. O que a gente tem? Divisão dos paramécios, então, e nova divisão mitótica dos micronúcleos. Conclusão, gera 4 novos paramécios com material genético diferente dos paramécios pais. Essa é a reprodução sexuada do paramécio. Se não estiver claro, pausa o vídeo, escuta de novo para ter certeza que está claro. Isso aqui tem que saber. Reprodução em paramécio é raro cair, mas se cair você tem que ter condição de dar uma resposta à altura num exame externo, beleza? Então vamos lá. A gente tem agora algumas doenças causadas por protozoários, que acaba sendo sempre a parte que causa mais frisson, que é mais interessante para muita gente. Doença de Chagas, que é a primeira delas, né? Ela é denominada em homenagem ao brasileiro Carlos Chagas, né? E o Carlos Chagas descobriu isso em 1909. E o mais doido é que ele faz uma campanha contra a malária, né? E aí ele estava na Estrada de Ferro, no norte de Minas, né? E ele estava na região próxima a Laçance, né? Onde hoje é Laçance. E aí você tinha lá sobre a Estrada de Ferro, ele era um médico, ele estava tratando a malária da galera e descobriu. Ele fez a cadeia completa da doença de Chagas. É uma coisa assim, impressionante, que isso é muito raro nas ciências biológicas. Então ele descreveu quem causa, o transmissor, o modo de transmissão e todo o ciclo da doença. Carlos Chagas, né, não é à toa que é o nome da Fundação Carlos Chagas, era um sujeito muito à frente do tempo, pensando cientificamente. Então o que ele conseguiu fazer é uma coisa muito rara. Aqui, ele aqui. Então a gente tem, né, como definição, é uma doença transmissível e quem causa é um parasita triponossomo. Então, o barbeiro, popular barbeiro, né? Eu até tenho um aqui. Ah, não, ficou na minha sala lá em Pinhuim, não está aqui não. Então, ele é capaz de fazer a transmissão dessa doença, né? Então, esse barbeiro. E aí,
ele acaba na hora que ele pica o sujeito para sugar sangue, né? Porque esse barbeiro é um barbeiro hematófago. Você tem outros exemplos aqui de outros nomes populares, que tem chupança, chupão, etc., que varia de lugar para lugar do país. Então, você tem um momento, ele pica no que ele vai se alimentar, e pica, ele defeca do lado. Então não é na hora que ele pica que causa a transmissão do Trypanosoma cruzi. O Trypanosoma sai nas fezes do barbeiro. E aí, na hora que a pessoa se coça, ele chama barbeiro porque pica geralmente o rosto, no que se coça, essas fezes são levadas pela unha para dentro da ferida. E aí acontece a contaminação com o T. cruzi, né? Aí começa a contaminação com esse Trypanosoma, né? Ele fica lá no sangue periférico, nas fibras musculares, e vai, em geral, morar no coração, né? Do sujeito, do hospedeiro. No inseto transmissor, ele fica no tubo digestivo. Então ele fica lá esperando, é por isso que ele sai na hora da defecção desse besouro, né? Então a gente tem aqui, ó, um caso clássico, um exemplozinho desse besouro, do besouro hematófago. Então, o transmissor, besouro não, o barbeiro, né? O barbeiro, que é da subfamília Triatomínia, e aí ele se alimenta de sangue, né? De vertebrados homeotérmicos, entre eles nós, seres humanos. O mais famoso, por exemplo, é o Triatoma infestans, né? Que hoje já está eliminado. Mas tem outros que ainda estão presentes, né? O Pangstrogilo megistus e o Triatoma sórdida, amplamente distribuídos. Ficam próximos a regiões de mata, né? Fica em área rural. A área rural tem muito barbeiro, porque eles vivem próximos a casa de tronco de árvore, vive próximo a pocilga, onde tem animal, galinheiro. Então eles estão lá porque esses animais de sangue quente podem servir de alimento para ele, né? Porque ele é hematófago, ele se alimenta do sangue de animais homeotérmicos. Então, por consequência, ele acaba sobrevivendo principalmente em área rural, que é onde você tem isso daí. Em especial casos de pau a pique. Então ele fica na fresta, buraco na parede, e ele se alimenta principalmente à noite, que ele vai sair para picar o hospedeiro para ele não ter risco de ser eliminado, né? Então, a área rural, né, costuma ter bastante triatoma, que é esse barbeiro que causa a doença de Chagas, ok? Bom, como que é o ciclo de vida, então, desse barbeirozinho? Então, entra no interior da célula, entra lá no macrófago e no fibroblasto. Nós já estudamos isso ano passado, no primeiro ano, né? Aí entrou no macrófago, se transforma na forma amastigota e se reproduz. Depois de 3 a 5 dias, o amastigota sai do ninho, né? Estoura aquela célula que ele está, né? A gente já viu, né, o ciclo lítico, o ciclo lisogênico, nós já sabemos qual é qual, estudamos ano passado, quando a gente falou principalmente da AIDS. Então, ele se reproduz, sai dessa fase amastigota, estoura as células, então, dos macrófagos, saem, então, dos seus ninhos até cair na corrente sanguínea. No que cai na corrente sanguínea, se transforma em tripomastigota, né? E aí tem um estágio intermediário se transformando em epimastigota, né? Isso é muito interessante. Então, esse é o ciclo que acontece desse ser vivo, né? Desse protista dentro do nosso organismo. Aí começa a surgir o mecanismo de defesa do hospedeiro, né? Que passa a controlar o número de parasitas. Então, o nosso sistema imune começa a controlar, começa a se defender das formas amastigota, principalmente do Trypanosoma cruzi, e ele, em compensação, fabricando o tripomastigota, que está, então, buscando contaminar o organismo, né? Alguns, então, escapam desse mecanismo de defesa, vai para a linfa, e da linfa vai passando com sangue periférico, né? Até parasitar as células de outros órgãos, principalmente as do músculo do coração, né? E aí você tem a reação inflamatória que é causada pela presença desse animal, vai causando um processo de fibrose, né, que é uma perda da capacidade de movimento. Isso é frequente no miocárdio, pode acontecer também no sistema nervoso, mas principalmente no miocárdio do coração. Isso vai fazendo então com que o coração vá aumentando de tamanho. Alguns casos clínicos relatam corações de pessoas com chagas do tamanho até de um coração de boi, né? Aí o hospedeiro desenvolve a resposta imune
E quem sobrevive à fase aguda da doença, então dificilmente ele mata dessa forma aqui na fase que ele está se transformando de tripomastigota em epimastigota. Aí ele tem os sintomas atenuados, aí que é bravo o negócio. Diminui os sintomas, tem um período de latência de 2 a 4 meses. E aí ele começa a sobreviver lá dentro do organismo, principalmente na região do miocárdio, né, da musculatura principal do coração. E aí a gente tem aqui o ciclo, né? Aí tem aqui, cadê? Chegou. Chegou aqui as fezes do barbeiro, o sujeito coçou, contaminou. Entra a fase amastigota, aí aqui, quando estoura a fase tripomastigota, vira epimastigota e aqui contamina. Contaminou, vive aqui no miocárdio e sai no sangue, né? Por quê? Porque ele tem que estar no sangue para poder reproduzir. Aí o barbeiro vai se alimentar do sujeito, contamina com essa fase e lá ele cresce, se reproduz e fica preparado mais uma vez para contaminar os próximos sujeitos através da picada do barbeiro com a saída dele nas fezes. Então aqui o resumo do ciclo do nosso barbeiro com essas características importantes. A gente precisa saber porque é muito importante. Isso aqui é uma doença que cai muito, cai com muita frequência. Tem que saber o ciclo da doença de Chagas, tem que saber essas informações que eu falei. Tá com dúvida? Para o vídeo, volta lá, confere. Tem que saber, gente, isso aqui é muito importante. É um problema de saúde pública. Em muitos lugares a gente ainda tem muitos casos de chagásicos, ok? Seguindo então, sintomas da doença de Chagas. Isso aqui é importante, porque às vezes como que vai saber se o sujeito está? Na fase aguda, né? Febre, hepatomegalia, que é aumento do fígado, do baço, né? Que pode acontecer, pode ter inflamação de gânglio linfático, miocardia aguda, pode acontecer de dor na meninge, que é uma região da estrutura aqui das meninges que protege o cérebro aqui na nossa cabeça, e depois diminui os sintomas. Então tem que ficar atento, porque são esses sintomas aí que vão aparecer e vão dar sinal que o sujeito está com a doença de Chagas, porque depois some. E depois que some, o sujeito acha que está tudo bem, está tudo dominado e não é por aí. Porque com a diminuição dos sintomas, aí significa que o hospedeiro, né, que o T-Cruze já está morando lá provavelmente na região do coração, né? No caso de crianças pode acontecer taxa de letalidade nessa fase, que é a fase aguda da doença, mas ainda assim é uma chance pequena de letalidade. Aí depois, né, passou a fase aguda, vai para a fase crônica da doença, né, que é o comprometimento do coração e do sistema digestório, principalmente do coração, né? E aí, os sintomas mais importantes clássicos, é o coração grande, que é o cardiomegalia, e pode acontecer megaesôfago, megacolo, mas esses são mais raros. O sintoma mais clássico é a cardiomegalia, que é o coração grande, por conta da fibrose que acontece dentro da musculatura, em especial do miocárdio do coração. Então tem que ficar atento com os sintomas de doença de Chagas, gente, porque é uma doença séria, doença de notificação compulsória, que é importante estar atento, beleza? Além do que, caem exames externos como o Enem ou vestibular das estaduais paulistas. Alguns sintomas da doença de Chagas, algumas imagens aqui que podem acontecer, mais raras, mas que eu fiz questão de trazer para vocês, para a gente comentar. Profilaxia, como que faz para não pegar Chagas? São medidas de controle do barbeiro. A melhor forma é controlar, então, o barbeiro. Então, evitar locais próprios que ele pode viver, educação em saúde, educação ambiental, melhorar a habitação, então casa rebocada, tampar rachadura, tampar fresta, porque o barbeiro pode entrar por aí. Em áreas rurais, onde tem muita presença de barbeiro, telagem, porta e janela, impedir permanência de animais de sangue quente, né, dentro do interior da casa, em áreas onde você tem uma grande quantidade de barbeiros ou em área que você tem casos de doença de Chagas, né, evitar entulho no interior ou próximo à casa, né, entulho, lenha, telha, qualquer coisa do tipo. Por quê? Porque são locais onde os barbeiros gostam de viver, né, e a construção de chiqueiros, galinheiros, essas coisas em locais limpos, locais mais distantes da casa, e manter esses locais limpos, porque evita a presença desse barbeiro. Retirar ninho de pássaro do beiral da casa, tem gente que acha bonitinho, mas além de causar piolho de pássaro, que é também
uma praga que deve ser evitada, você tem também a questão que ele chama, né, a presença de besouros que vão lá se alimentar deles, né? Além de limpeza, né, que a gente está acostumado, né, e encaminhar qualquer tipo de inseto, qualquer tipo de barbeiro, que é o caso clássico, que você acha que pode causar, que é do tipo do triatoma, enviar para o sistema de saúde, porque pode ser que a sua região está com essa espécie e não há conhecimento do serviço de saúde pública. É por isso que é um dos motivos que a doença de Chagas é uma doença de notificação compulsória, porque precisa ser avisado ao sistema de saúde pública, beleza? Atenção nisso daí. Amebíase, vamos falar da amebíase, mas sem tanta ênfase quanto a doença de Chagas, que talvez seja a mais importante de todos. Agente causador, já falei, entamoeba histolítica. Hospedeiro definitivo, nós, seres humanos. Então ele vive dentro da gente. E o que ele gosta, onde que ele gosta de viver? No intestino grosso. Pode ter em outros lugares também, mas é principalmente no intestino grosso. É por isso que ele pode causar, em especial, diarreia, né? Isso tem uma relação direta com a sua presença no intestino grosso, impedindo a devida absorção de água presente nas fezes do nosso intestino, né? Vamos ver o ciclozinho dele. Então, uma pessoa vai lá no restaurante, pega uma alface mal lavada, contaminado com cisto de ameba. O que é o cisto? O cisto é como se fosse o ovinho, que é a forma de resistência desses animais, né? Esse cisto chega no intestino, se abre, libera jovens amebas. Então ele começa a se alimentar da célula e do sangue até inflamar a parede do intestino, né? E dependendo da inflamação que tiver, pode até romper a parede do intestino, liberando sangue junto com novas amebas durante as fezes. Então o objetivo dele é causar inflamação para que essa ferida causada no intestino grosso libere amebas junto com o sangue. E aí consiga ter uma chance maior de contaminar outras pessoas. Então, a principal forma de profilaxia aqui dessas amebas, entamoeba histolítica, é a higiene. Água de qualidade, lavar bem os alimentos, porque é onde você pode encontrar a presença dessa ameba. Sintomas, então, da amebíase, né? 2 a 4 semanas, disenteria, começa com quadro disentérico agudo, até que começa com muita cólica, náusea, vômito, chegando até alguns casos de emagrecimento e fadiga muscular. Então, é como se fosse uma diarreia muito forte que não passa. E aí a pessoa precisa procurar a medicação, precisa procurar o médico para fazer o tratamento adequado dessa amebíase, né? A profilaxia e tratamento da amebíase. Claro, manter medidas sanitárias. Lavar a mão antes das refeições é importante, depois de ir ao banheiro é fundamental, tratar os doentes, não usar excrementos como fertilizantes, né? Porque pode ter a presença dessas amebas, mas no caso de utilizar, garantir que vai haver uma lavagem bem feita dessas verduras e desses legumes para o consumo próprio, combate a moscas e baratas, porque também moscas e baratas podem transmitir amebíase na presença do seu aparelho lambedor ou nas suas patas, então pode trazer amebas presentes. É por isso que mosca e barata tem uma relação de higiene muito grande, que fala que pode causar doença. Uma delas é a amebíase, né, que está presente com a entamoeba histolítica. Aí depois, claro, vai usar fármacos apropriados, que a gente não precisa entrar em detalhes, às vezes até combinado com antibiótico, porque pode ser que além da infecção do protista, o sujeito tenha também infecção bacteriana, tá? Então, o tratamento é simples, é muito raro causar a morte, só em situações muito extremas, mas é importante tomar cuidado, porque é uma doença que pode causar um imenso trabalho para a pessoa, beleza? Vamos lá, agora nós temos a giardíase, né? A giardia aí, não ficou tão boa a imagem, mas dá para a gente ver. É o Giardia lamblia que causa giardíase, né? Outra doença importante. Seu hospedeiro definitivo também é o ser humano. E onde que ele fica? No intestino delgado. Então atenção, a amebíase no intestino grosso, giardíase no intestino delgado. Elas são muito parecidas. O ciclo da giardia, então. A infecção vem pela ingestão dos cistos de novo em água ou alimento contaminado. Chegou lá no intestino delgado, esses trofozoítos vão sofrer divisão binária, né, que é a bipartição, eles se dividem em dois e vão para a luz no intestino. E lá fica livre aderida à mucosa intestinal, se alimentando. E aí forma um cisto. Quando o parasita transita o cólon, os cistos são encontrados nas fezes. É assim que a gente identifica giardia, exame de fezes.
E aí eles ficam lá de bobeira sobrevivendo nessa região então do colo. Quando ele está, repetindo, quando está nessa fase do trofozoito e vai para a luz do intestino, as fezes levam então o parasita e por consequência consegue contaminar mais pessoas dessa forma, né? E aí uma coisa curiosa, na água fria não é água gelada, a água a temperatura ambiente, eles conseguem sobreviver meses. É por isso que é importante tratar a água antes de utilizar na alimentação. Água bem tratada ou, em últimos casos, água fervida. Esse é um dos casos clássicos, amebíase e giardíase, que a gente vê naqueles programas de televisão que acontece uma diarreia, a pessoa começa a passar muito mal, naqueles programas tipo Largados e Pelados, quando as pessoas não fervem a água ou a tratam de maneira adequada. São casos clássicos de giardíase e de amebíase, beleza? Então vamos lá. O ciclo da giardia, a gente tem aqui, ó, os humanos então pegam a infecção consumindo ou contaminando água ou comida contaminada. Chegou aqui, aí a fase trofozoíta vai lá para a luz do intestino, próximo ao colo, e libera mais quantidades que vão sair para contaminar novos alimentos, contaminar a água, né? Então, é assim que se dá o ciclo, basicamente, da giardia, né? Então, atenção nesse ciclo, a medida principal de profilaxia, obviamente, é as medidas de higiene. Então, libera lá, o trofozoito libera o cisto, esse cisto contamina, então, novas pessoas, né? Aí, quando ele está lá no intestino, o trofozoito, então, no intestino delgado, ele dá origem a trofozoitos, eles levam a vida deles tranquila, se divide em dois e vai seguindo o seu ciclo de contaminação, se alimentando lá dentro do nosso intestino delgado e se locomovendo até o final do intestino grosso, beleza? Atenção, esse é o ciclo da giardia, doença que cai com uma certa frequência, mas muito menos que a doença de Chagas. Bom, sintomas da giardia. Então nós vamos ter azia, náusea, né? E aí começa a cólica seguida de diarreia. Perda de apetite, até irritabilidade pode acontecer. É difícil ter muco ou sangue nas fezes, isso é mais típico no caso da amebíase do que na giardíase, mas tem um odor próprio, né? Tem um odor fétido, né? A pessoa tem muitos gases além da diarreia, né? E alguns casos que não se tratam, a gente pode ter até casos clássicos de durar meses essas diarreias seguidas de excesso de gases, né? Fazendo inclusive que a pessoa tenha perda de vitaminas. Então é uma doença que causa sintomas muito incômodos e que é importante as pessoas se tratarem. Gente, parece óbvio, mas não é todo mundo que se trata quando tem sintomas tão incômodos como o caso da giardia. Tá? Profilaxia. O clássico, higiene. Né? Tomar as medidas profiláticas que a gente falou como a amebíase. Lavar a mão, lavar o alimento, só ingerir alimento bem lavado ou cozido, água tratada, construção, e aí é uma coisa que é muito importante, que é política pública, que é fossa e rede de esgoto. Então, tratamento de esgoto tem tudo a ver com tratamento de saúde. Eu sempre comento sobre isso em muitos dos artigos que escrevo em jornal, porque tem uma relação importante. Cada R$1 investido em tratamento de água e esgoto, você economiza 4 na saúde na hora do atendimento hospitalar. Então é também econômico para o poder público fazer esse tratamento. Isso é muito importante, né? Então a gente tem isso como profilaxia. Bom, malária. Outra doença que cai com alguma frequência em exames externos e que tem que estar atento. Causada por alguns tipos de mosquitos, né? Vivax, malária, falciparum, ovale, hospedeiro definitivo é o mosquito Anopheles. Então, a gente tem ali o causador e a gente tem o mosquito Anopheles. Só as fêmeas sugam sangue humano e é ali que tem a transmissão do parasita. Por quê? Porque ela precisa desse sangue para o desenvolvimento e a maturação do desenvolvimento dos seus ovos. Então ela vai se alimentar de sangue humano e é nesse momento que causa a transmissão, né? É o mosquitinho do gênero Anopheles. Nós somos o hospedeiro intermediário, né? O hospedeiro definitivo é o mosquitinho. Onde que ele fica? Glóbulos vermelhos do sangue, células hepáticas e o corpo do mosquito, é claro. Glóbulos vermelhos do sangue principalmente.
Então vamos no ciclo da malária. Então ela é infecciosa, transmitida então pelo mosquito Anopheles através da picada do inseto. Chegou, ele entra no sangue, ele precisa de hemoglobina para alimentar seus ovos, vai lá chupar o sangue nisso. Ao lubrificar então com saliva, o esporozoito então é liberado. Na hora da picada ele é introduzido no organismo do hospedeiro, cai no sangue e em minutos está circulando pelo organismo. É basicamente essa a entrada, né, do protista dentro do nosso organismo. Então o esporozoito entra durante a picada do mosquito Anopheles. Entrou na corrente sanguínea, esse esporozoito então começa a se desenvolver nas células hepáticas, que depois de morta não recupera, importante destacar, então ele deixa de ser esporozoito e se torna um merozoito. No que ele se torna um merozoito, penetra na hemácia e vai para o vácuo digestivo. E lá multiplica e hidrolisa a hemoglobina, formando formas masculinas e femininas dele mesmo, né? Os gametócitos produzindo hemozoína, com o objetivo claro de reproduzir. E aí quando a pessoa suga o sangue de uma pessoa doente com malária, ingere esses gametócitos. E aí no seu interior, que vai transformar em óvulos que depois liberam os esporozoitos. Aí o esporozoito vai para a glândula salivar do mosquito para transmitir de novo para outra pessoa através da picada. Não ficou claro? Para o vídeo, volta, presta atenção de novo na explicação. De toda forma, eu vou dar uma repetida. Então nós temos lá, mosquito Anopheles chegou, picou o sujeito. Ele picou por quê? Porque ele precisa da hemoglobina do sangue para alimentar os seus ovos. Lubrificou o local com a saliva que vai ser picado, o esporozoito que está na saliva é liberado. Na hora que pica, o esporozoito entra no sangue. Chegou no sangue, ele vai nadando até chegar na célula hepática, né, que está na região do fígado. Lá, chega na célula hepática, se desenvolve, se torna merozoito. O merozoito se desenvolve, vai para as hemácias do sangue, fica no vácuo digestivo, multiplica e hidrolisa a hemoglobina para formar as formas masculinas e femininas, que são os gametócitos, produzindo a hemozoína. E fica circulando lá no sangue, né? No que ele fica circulando no sangue, outro mosquito, outro Anopheles chega, pica a pessoa, que já está doente com malária, nisso o mosquito atinge o gametócito. É por isso que o hospedeiro definitivo é o mosquito. Atingiu o gametócito, no interior transforma em óvulo para liberar de novo o esporozoito, que é quem vai sair de novo para contaminar outro sujeito. Aí o esporozoito vai fazer o mesmo caminho sempre. Então veja que nós temos formas diferentes desse mosquito dentro do nosso organismo, tá? O ciclo da malária, então. Nós temos aqui, chegou o esporozoito, cadê chegou? Chegou o esporozoito, foi para a célula hepática. Virou merozoito aqui dentro da célula do glóbulo vermelho. Então ele atinge o glóbulo vermelho e fica lá. De tanto em tanto tempo o glóbulo vermelho, dentro daquela ideia de ciclo lítico lisogênico, estoura, sai aquele monte então de merozoítos que ficam lá circulando. Esses merozoítos são pegos por um outro mosquito Anopheles. No que chega lá, esses merozoítos se transformam em gametas que se reproduzem fazendo a fecundação ou cisto, fase de zigoto até virar esporozoito novamente, que vai para a glândula salivar do mosquito para contaminar numa próxima picada. Então a contaminação se dá na célula hepática e aí você tem o esporozoito, se torna merozoito, e aí é nesse momento aqui, ó, de estouro dessas hemácias que muitas vezes você tem as crises de febre da malária, que é quando tem esse estouro, sai um monte então de merozoito de uma vez dentro do organismo e a pessoa tem crises febris, tá? A malária mata? Pode matar, de forma geral não é o objetivo da doença, porque ela precisa que o nosso organismo fique transmitindo esses merozoítos para futuras contaminações, beleza? Sintomas da malária, então vamos lá. Período de incubação é de 7 a 21 dias, então é quase um mês até começar os sintomas, né? Você pode ter uma carga parasitária diferente da espécie de parasito. Isso pode acontecer porque a gente tem vários tipos de plasmódio que transmite a malária, né? E aí a gente tem o paroxismo malárico, chamado paroxismo malárico, que é calafrio, calor e suor. A pessoa tem crises de calafrio, crises de calor e suor, isso acontece com muita frequência, né? E a febre. Esses são sintomas clássicos, além de mal-estar, né? E muita dor de cabeça, né? Pode acontecer alguns casos de vômito, mas o principal é o calafrio, né? De 2 dias, 3 dias, a pessoa tem aquela crise de calafrios, que é quando está acontecendo aquela fase que eu acabei de explicar. Pode acontecer hipoglicemia, que consegue identificar, e em alguns casos até insuficiência renal, né?
pode acontecer convulsão em alguns casos clássicos. Muitas pessoas, especialmente na região norte do país, em áreas mais abandonadas pelo poder público, as pessoas convivem com malária há muitos anos, né? E vivem da maneira possível com essa doença. A profilaxia é detectar o tratamento precoce dos infectados, né? Você tem que tratar o que está acontecendo, e medida de proteção individual e coletiva. Quais medidas? Telagem de janelas e portas em locais onde tem esse mosquito anófeles, tomar cuidado com ele. Inseticidas, né? Onde você tem presença de mosquito anófeles, e o tratamento das pessoas que têm a doença para não ter condição dele pegar, né? Ele picar e pegar o protista da doença e levar para contaminar outras pessoas, né? Conseguindo fazer mosquiteiros com inseticida, também outra profilaxia importante. Lembrando que isso é importante em locais onde tem mosquito anófeles, que é quem causa a malária ou maleita. Algumas pessoas chamam de maleita. Buscar desenvolvimento de novos fármacos é fundamental, e treinamento de recursos humanos, como o pessoal dos agentes de endemia, que todo programa de saúde da família deve ter dentro da sua equipe técnica da saúde, né? Estruturar o sistema de saúde é fundamental. Então, quando a gente tem medidas como o corte da verba da saúde, a gente fica sempre num sistema muito difícil, já que a gente tem um sistema Sistema Único de Saúde, que é o melhor do mundo, um sistema público, gratuito, de qualidade, universal para todos e todas, e é importante a gente defendê-lo, porque é através dele que a gente consegue o tratamento dessas doenças que são típicas de países tropicais como o nosso, né? Ainda está em busca de desenvolvimento de vacina, mas a gente ainda não tem vacina para malária, tá? Tricomoníase. A tricomoníase é causada pelo Trichomonas vaginalis. Ele é considerado uma DST, uma doença sexualmente transmissível, mas pode ter transmissão por vias não sexuais, mas é mais raro, mais raro. A principal forma é transmissão sexual. No homem, a sintomologia é mais discreta, corrimento uretral, geralmente pela manhã, antes da primeira micção, e irritação da uretra. Na mulher, um corrimento abundante, amarelo esverdeado, né, com mau cheiro, e que causa bastante, uma situação muito desconfortável para a mulher. Pode permanecer assintomático no ser humano e na mulher, principalmente após a menopausa, né? A tricomoníase, causada pelo Trichomonas, e é uma doença sexualmente transmissível. Ainda falando da tricomoníase, né? A sua profilaxia e tratamento. Óbvio, o uso de preservativo durante o ato sexual, uso individual de roupas íntimas, então nada de emprestar cueca e calcinha para o coleguinha, isso não é uma medida de higiene, né? Tratar quem tem a doença e fazer o tratamento com o uso, né, das medicações adequadas. No caso da mulher, em muitos casos, administração oral e vaginal, e no caso da infecção da mulher, é importante tratar o parceiro. No caso do tratamento de infecção no homem, tratar a parceira, uma vez que é uma doença sexualmente transmissível, né? Então é importante a gente estar atento. Ainda sobre a tricomoníase, aqui um exemplo que a gente tem da literatura. Bom, leishmaniose. Leishmaniose é uma doençazinha também importante, que tem a ver muito com cachorro, né? O causador é o Leishmania brasiliensis. Seu hospedeiro definitivo é o ser humano, né? E o intermediário é o mosquito palha, o birigui, né? Ele que causa. O parasita, então, se reproduz no corpo do inseto e é inoculado durante a picada. O ferimento provocado na picada ulcera, e aí não fecha, e fica lá aquele monte de parasita se multiplicando. E novas picadas espalham a leishmania de pessoa para pessoa, né? É uma doença muito complicada. A prevenção eu escrevi errado, leishmaniose ali. As medidas clínicas, né? É diagnóstico precoce e tratamento. Todo mundo que tem ferida de difícil cicatrização, que é ferida em forma de vulcão, deve procurar a UBS, a unidade de saúde, para fazer o exame específico de tratamento. Leishmaniose também é doença de notificação compulsória e pode atacar cachorros. Então, um cachorro com leishmania, em geral, ele é levado, inclusive, para o sacrifício. Suas medidas de proteção, então, se dão através de mosquiteiro, tela fina em porta e janela, né? Evitar a frequência na mata, porque é uma doença típica de área rural, principalmente no período noturno, porque é a hora que o mosquito costuma sair, né? Então, se tiver que sair em área que tem o birigui depois das 20 horas, área rural, é importante usar roupas adequadas e repelente para não ter risco de ter picada desse animal. Manter terreno baldio limpo, essas coisas como sempre, porque é criador de inseto transmissor, no caso o birigui,
né? Aqui alguns exemplos, né? Aqui LTA, leishmaniose tegumentar americana, que a gente tem esses buracos aí que não fecham, né? Agora vamos falar um pouquinho das algas, para a gente encerrar a nossa aula, né? As algas a gente viu que fazem parte do grupo dos protistas, depois a gente falar um pouco de doenças. Então a gente tem as euglenophyces, que são as euglênias, né? Euglenia viridis. Então são unicelulares, isso aqui é muito importante, tá? São dulcícolas, ou seja, vivem em água doce, aqui a gente tem uma imagenzinha delas, uma imagem preta e branca. E são mixotróficas. O que significa isso? Autótrofos e heterótrofos. Então, essas algas, por algumas fazerem fotossíntese, ficaram erroneamente classificadas no grupo das plantas durante algum tempo. Então, elas são autótrofas, mas não são plantas. Sua reprodução, bipartição ou cisparidade, que a gente já estudou, né? Que é o processo de divisão binária. Sua parede celular é uma película não celulósica, então ela não possui celulose. Olha que coisa curiosa. E isso é um dos motivos que não a coloca no grupo das plantas. Sua substância de reserva é o paramido, é uma substância similar ao amido, mas ainda evolutivamente anterior à capacidade de reserva das plantas, né, que é o amido em si. Seu pigmento é clorofila, caroteno e xantofila, então algumas são vermelhas. A gente tem euglenophyces vermelhas, tá? Agora nós temos as crisófitas. As crisófitas são muito bonitas, né? A gente tem as diatomáceas, que são unicelulares, maioria marinha, se reproduzem por bipartição ou cisparidade. A parede celular é de tecas, que é uma mistura de silicose e areia, né? Sua substância de reserva é o óleo, então as crisófitas são completamente diferentes. E as diatomáceas, o diatomita especificamente, é muito utilizado para a confecção de cosméticos, até de lixas. Então ele tem um uso cosmético, né, da indústria farmacológica, né, farmacopeica, muito grande para a fabricação de cosméticos. Os seus pigmentos são a fucoxantina, então é dourado, cinza, clorofila e caroteno. Estão aqui no reino protista e já foram classificados erroneamente lá dentro das plantas quando eram chamados de algas azuis. Aqui as pirrófitas, muito bonitas também, né, que são vermelhas. Então, o caso clássico que a gente tem é o Gymnodium, são unicelulares e a maioria marinha. Sua reprodução também é por cisparidade e sua parede celular é de placas. Sua substância de reserva, óleo e amido. Gente, alga cai, esses grupos de algas caem no exame do Enem, é muito difícil, muito difícil. Se for cair alguma coisa de protista, muito provavelmente vai cair alguma das doenças que nós vimos, certo? Seus pigmentos, então, são clorofila, caroteno e xantofila e pertencem, claro, também ao reino protista. Detalhe importante, as pirrófitas podem causar um fenômeno marinho chamado maré vermelha. Quem tiver dúvida, escreve no Google aí, maré vermelha, que você vê a água do mar da cor vermelha, cor de sangue mesmo, que é um aglomerado de algas pirrófitas formando uma mancha vermelha. E o problema é que libera uma neurotoxina que ataca o sistema nervoso. Então, em caso de maré vermelha, não pode o banhistas fazerem uso dessa água. Beleza? Algumas são luminescentes, né, que liberam luz, o que faz elas serem ainda mais bonitas quando a gente tem condição de fazer essa observação. Beleza? Então, nós temos aqui, né, o que nos ajudou, mas o mais importante é a gente ter a compreensão do reino protista que a gente já viu. Beleza? Firmes na luta. Até a próxima aula. Tchau, tchau.